Hoje a gente percebe um interesse muito grande pela teologia reformada da parte de irmãos que procedem de outras tradições, particularmente os irmãos pentecostais e neopentecostais. E na minha percepção, o que atrai esses irmãos primeiro não é a teologia reformada, mas é a pregação expositiva. Porque lá nas suas igrejas, pelo menos eles aprendem que a Bíblia é a palavra de Deus. E então, se a Bíblia é a palavra de Deus, eles ficam procurando alimento sólido. E com o advento das mídias sociais, YouTube, internet e tudo mais, eles acabam descobrindo pregadores que ensinam a Bíblia. E como resultado, eles começam a ouvir aqueles pregadores, e o próximo passo, eles são introduzidos à teologia reformada. Porque esses pregadores expositivos, na sua grande maioria no Brasil, eles são de linha reformada. E o passo seguinte é exatamente isso: começar a pesquisar sobre o que é essa teologia reformada. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus nessa noite e mais uma vez manifestar alegria pelo privilégio de participar desse evento histórico aqui na cidade de Campo Grande. Histórico porque certamente ele será relembrado no futuro como o primeiro de uma série de outros que acontecerão aqui, para a graça de Deus, trazendo uma influência abençoada sobre líderes, sobre pastores, membros das igrejas, não somente presbiterianas, mas também de outras tradições. Sou muito grato a Deus pelo privilégio de estar aqui. Queridos, antes de entrar na minha palavra, o que eu tenho para falar hoje à noite, gostaria de fazer divulgação de 3 títulos que vocês encontrarão na nossa livraria, com descontos de ocasião. O primeiro deles, escrito pelo Dr. Michael Horton, Cristianismo sem Cristo. Eu creio que dos livros que o Dr. Horton escreveu, esse é certamente um dos mais relevantes e importantes, se não um dos mais vendidos. Ele faz uma análise do atual evangelicalismo mundial, e ele percebe que muito do que se faz nas igrejas evangélicas poderia facilmente ser excluído ou deletado, porque não tem nenhuma relação, pelo menos aparente, com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, é um livro que é recomendado para aqueles que querem entender o que é que está acontecendo no cristianismo hoje. O pastor Valdeci da Silva Santos, que é preletor aqui do Congresso e que está chegando nessa noite, vai falar amanhã, escreveu um livro a respeito da graça de Deus e como ela opera na vida prática. O Dr. Valdeci, ele é coordenador da teologia prática, além de vice-diretor, ele é coordenador da teologia prática no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e é um pastor de grande experiência. Ele é o secretário nacional de apoio pastoral, indicado pelo Supremo Concílio. Portanto, o livro é baseado não só na sua compreensão das Escrituras, mas também na vasta experiência que ele tem no tratamento de almas. E um livro, e esse é um clássico do R.C. Sproul, que faleceu recentemente, um dos gigantes que Deus levantou em nossa época para defender a fé bíblica. O título é A Glória de Cristo, um encontro com a majestade do Senhor dos Senhores. Esse foi um dos livros que tornou o R.C. Sproul conhecido no mundo. Já tem alguns anos, mas continua sendo extremamente relevante e atual, e uma das suas obras mais difundidas. Todas essas obras e outras vocês podem encontrar lá na nossa livraria, onde estão sendo oferecidas a preços de ocasião. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4. Meu tema nessa noite é as Escrituras e a pregação expositiva. Eu não farei uma exposição bíblica, mas eu vou falar sobre o assunto de maneira tópica. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 4. Palavras do apóstolo ao seu discípulo, filho na fé, Timóteo, que na ocasião estava servindo a Deus, provavelmente na igreja de Éfeso.
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de dar instruções a seu filho na fé, Timóteo, sobre como deveria conduzir a vida na igreja local onde Timóteo se encontrava. E essa admoestação aqui se centra no verso 2, quando Paulo diz a Timóteo que ele deve pregar a palavra. Ele deve pregar a palavra de Deus. Essa ordem é precedida por uma solenidade ou por uma advertência solene, quando Paulo diz, no verso 4, no verso 1, eu te conjuro diante de Deus e de Cristo, esse Cristo que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Ou seja, muito mais do que uma ordem e uma orientação a Timóteo para que pregasse a palavra, isso aqui é quase que Paulo conjurando Timóteo, colocando Timóteo numa posição de juramento, em que Timóteo prometia diante de Deus e também diante da lembrança da vinda de Cristo e do juízo que Cristo haveria de inaugurar, de que ele haveria de pregar a palavra. Ou seja, é uma admoestação solene, séria, de profundidade, que não admite o oposto ou não admite que seja descumprida. O que Paulo está mandando Timóteo fazer de maneira tão solene é pregar a palavra. A palavra pregar, ela originalmente significa proclamar, como um arauto. Era comum naquele tempo, quando não havia redes sociais para levar adiante notícias, que estas notícias eram dadas, particularmente aquelas ordens que eram emanadas das autoridades, através de um arauto em praça pública. Reunia-se o povo de uma cidade na praça pública e o arauto, em voz alta, anunciava as ordens, ou as notícias, ou as novas leis, ou fazia avisos, ou uma série de coisas. O nome da pessoa que fazia aquilo era um arauto. E é dessa palavra que vem a palavra pregar, dando então o seu sentido de que pregar é anunciar publicamente como um arauto as ordens, as intenções, as verdades que emanam de nosso Deus, do qual nós somos mensageiros. O que Timóteo deveria proclamar como arauto, Paulo aqui define como sendo a palavra. Embora Paulo aqui não tenha dado muitas qualificações, é evidente que ele está se referindo primeiro às escrituras sagradas, que eram consideradas já no Novo Testamento, eram consideradas no Novo Testamento, como também os judeus consideravam, como sendo a palavra de Deus, como sendo a revelação escrita de Deus para o seu povo e também para o mundo. Então Timóteo deveria pregar essa palavra, ensinar o significado das profecias, o significado dos tipos, dos símbolos, mostrar a Cristo em todo o Antigo Testamento. Mas a palavra aqui é mais abrangente, porque a essa altura já circulavam também peças de ditos de Jesus e talvez cartas do próprio apóstolo Paulo e talvez já o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, se a reconstrução dos estudiosos estiver correta. Então, esses escritos dos apóstolos já eram considerados também como escritura, como palavra de Deus, e eram para ser recebidos de forma normativa e autoritativa nas igrejas. Além disso, já circulava naquela época a chamada tradição oral, que remontava aos ditos de Jesus e à pregação dos apóstolos. Muita coisa de Jesus circulava, transmitida oralmente e já considerada como sendo palavra proveniente de Deus.
Ou seja, o que Timóteo deveria fazer como ministro do Evangelho era anunciar aquela palavra revelada por Deus, quer seja o Antigo Testamento, quer seja a revelação da nova aliança, do Evangelho que estava sendo trazida. E o que é que isso envolvia? No verso 2, Paulo explica, depois de dizer prega a palavra, ele acrescenta: insta, repreende, corrige e exorta com toda longanimidade e doutrina. A pregação, portanto, que Timóteo deveria fazer, incluía instar com as pessoas, incluía repreender as pessoas, incluía corrigir as pessoas e incluía exortar as pessoas. Exortar não tem sempre o sentido negativo, mas às vezes positivo, de encorajar. Era isso que Timóteo deveria fazer. Em outras palavras, Timóteo desenvolveria o seu ministério através da pregação. Isto é uma coisa que às vezes passa desapercebida na vida de muitos pastores, que o método divinamente determinado por Deus, pelo qual eles pastoreiam o rebanho que lhes foi confiado, é através da pregação. Quando eles pregam a palavra, eles instam, eles advertem, eles exortam, eles doutrinam e eles consolam. O restante do trabalho pastoral que nós fazemos, de visitação, aconselhamento, consolo individualmente, ele é uma decorrência disso, é um complemento disso, mas o método principal pelo qual Cristo governa a sua igreja e os pastores desempenham o seu ministério é pela pregação da palavra de Deus. Tal é a sua importância. Paulo também, depois de dizer a Timóteo que a pregação envolve todas estas coisas, não é? Uma gama variada de atitudes, ele diz de que maneira Timóteo deveria pregar a palavra. Está aí no final do verso 2. Ele diz: prega a palavra com toda longanimidade e doutrina. Com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade é paciência. É um longo ânimo, é perseverança, resiliência, insistência, não desistir, porque o trabalho do pregador nem sempre produz o fruto que ele gostaria que produzisse, e os resultados nem sempre são visíveis imediatamente. Às vezes leva tempo até que a semente da palavra de Deus ela frutifique nos corações. E como Jesus nos ensina na parábola do semeador, nem sempre a semente vai dar o fruto, e quando ela dá em proporções diferentes também. Por isso, a ordem de Paulo a Timóteo, para que ele pregue a palavra com longanimidade, tendo paciência, não somente consigo mesmo, em termos de perseverar, mas tendo paciência também, sendo longânimo para com os ouvintes, entendendo que às vezes as pessoas precisam de tempo para entender o que está sendo dito, que às vezes as mudanças que acontecem no coração, elas envolvem um processo nem sempre rápido, pessoas mudam, mas esse processo de mudança às vezes leva tempo. Algumas mudam mais rápido do que outras, algumas entendem mais rápido do que outras, mas no geral o pregador precisa ter longanimidade para com a congregação, andar no passo do rebanho, expor a palavra, esperar que no tempo oportuno Deus faça a luz brilhar em cada coração. Não somente ele tem que ser longânimo, mas ele tem que instar, exortar, repreender, corrigir com toda a doutrina, ou seja, sempre baseado naquele conjunto de verdades que a essa altura já estavam solidificados dentro da igreja cristã. A doutrina aqui se refere à fé ortodoxa, a fé em Cristo como sendo o Senhor e Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que virá para julgar vivos e mortos, que haverá um juízo final, que a salvação é pela graça, enfim, todo o conjunto de doutrinas básicas que já estavam cristalizadas na época em que Paulo escreve essa sua última carta, que é em meados da década de 60. Ou seja, o trabalho do pregador é ensinar a palavra de Deus revelada ao povo que lhe foi confiado, instando, repreendendo, corrigindo, exortando, e fazendo isso com longanimidade em todos os sentidos e de acordo com a fé que uma vez por todas foi dada aos santos.
O que eu acabei de dar para vocês foi uma definição de pregação expositiva. A pregação expositiva é aquela que resulta do cumprimento dessa ordem: prega a palavra. Essa é a função do pastor e do pregador, do evangelista, de todo aquele que Deus encarregou, que Deus encarregou como seu mensageiro. A nossa tarefa não é pregar as nossas opiniões, nem a opinião de outros, mas a nossa tarefa é expor, pregar, anunciar a palavra de Deus. E isso com toda a paciência e doutrina, conforme Paulo nos diz aqui. Eu quero fazer duas citações sobre pregação expositiva, para que fique claro o que é que nós queremos dizer com isso, de dois homens bem reconhecidos mundialmente como sendo mestres na área de pregação expositiva. Há outros, mas eu gosto da definição desses homens. O primeiro é um pastor chamado Ray Stedman. Foi com ele que eu aprendi a gostar de pregação expositiva. No seminário, no tempo que eu frequentei a escola de teologia, o Seminário Presbiteriano do Norte, Recife, isso aí foi na década de 80, alguns de vocês não eram nem nascidos ainda, e quando se falava em pregação, era a famosa pregação presbiteriana. Primeiro se contava uma história engraçada, ou trazia uma ilustração para quebrar o gelo e estabelecer contato com a audiência. Depois havia uma breve introdução a respeito do texto, e aí 3 pontos. Sermão presbiteriano tinha 3 pontos, se fosse 4 era batista. Então era 3 pontos, não é? E depois uma conclusão e uma aplicação daquilo que tinha sido dito. Então esse é um sermão que a gente chama de um sermão tópico. É um sermão tópico. E era o sermão que estava em voga naquela época. Todos os professores de homilética em todos os seminários ensinavam pregação dessa maneira. E se você pegar os sermões dos grandes pregadores dentro da igreja presbiteriana e batista também, congregacional daquela época, você verá que geralmente os sermões eram desse tipo, né? Se pegava um texto e então se elaborava 3 ou 4 pontos em cima daquele texto, e depois se fazia, quando se faziam algum tipo de aplicação prática na vida dos ouvintes. Então, era esse o tipo de pregação que eu aprendi. Mas durante o meu curso de seminário, eu me deparei com os livros do Ray Stedman. E então eu me encantei com as exposições que ele fez, particularmente na 2ª carta aos Coríntios. E aquilo mexeu muito comigo, e eu disse: se eu vou ser um pregador, eu quero pregar sim. Eu quero expor o texto, eu quero ensinar o texto. Eu não quero fazer sermões onde o que vai valer é minha criatividade para eu inventar 3 pontos em cima de um versículo. Mas eu quero ensinar o que é que o versículo está dizendo. Eu quero expor o seu significado para a igreja. E foi então, já saí do seminário convencido que a pregação expositiva, embora não seja o único método que Deus usa, mas com certeza é o mais apropriado para cumprir essa ordem que está aqui: prega a palavra. Prega a palavra. O Ray Stedman, então, num dos seus livros, ele diz assim: pregação expositiva é aquela que deriva seu conteúdo diretamente das Escrituras, buscando descobrir o seu significado divinamente pretendido, para observar o seu efeito sobre aqueles que primeiro receberam esse texto e aplicá-lo para aqueles que no presente buscam a sua orientação. Então, ele deu 4 características da pregação expositiva. Primeiro, é aquela que deriva o seu conteúdo diretamente das Escrituras. Eu tenho uma frase que eu acho que define bem o que é sermão expositivo, contrastado com outro tipo de sermão. No sermão expositivo, o seu sermão está no texto. Nos outros tipos de pregação, o texto está no seu sermão. Eu não sei se vocês percebem a diferença, não é? Na pregação expositiva, o seu sermão está no texto. Nos outros tipos, o texto faz parte do seu sermão. E é isso que o Stedman está dizendo aqui. A primeira característica é que o sermão expositivo, ele tira o seu conteúdo diretamente das Escrituras. Os pontos, as conclusões, as inferências, tudo é baseado na Escritura. Segundo, o sermão expositivo, ele tem como objetivo descobrir primeiro
o significado pretendido por Deus com aquela passagem. Deixe-me ilustrar isso para você. Um dos sermões mais conhecidos da história da igreja foi proferido, é atribuído ora a Orígenes, ora a Agostinho. Mas é um sermão de um desses dois, tem mais cara de ter sido Orígenes, que é um pai da igreja do século II, III, Agostinho do século IV. É um sermão baseado na parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece a história do bom samaritano contada por Jesus. Então, de acordo com esse sermão, o homem o judeu que descia de Jerusalém para Samaria representa Adão. E o assalto que ele sofreu, que o deixou semi-morto à beira do caminho, foi a queda, narrada lá em Gênesis 3. E que os sacerdotes e o levita que passaram e não se incomodaram com ele, representa a lei e os sacrifícios que não podem resgatar o homem da sua situação de pecado. O bom samaritano que para e se preocupa com aquele homem é Jesus, que vem em socorro do pecador, que lhe aplica então, o samaritano aplica então remédio, né, nas feridas do judeu, que significa Jesus aplicando o seu sangue para curar as nossas feridas. O samaritano levanta o judeu ferido, que significa o novo nascimento, coloca em cima do jumento, que significa o evangelista, e leva para a estalagem, que significa a igreja. E lá o estalageiro, que é o pastor, recebe 2 moedas, que significa o batismo e santa ceia. E o samaritano diz: cuida dele até que eu volte, que é a segunda vinda de Cristo. Tem alguma coisa errada com esse sermão? Ele disse alguma coisa errada? Não, está tudo certo. Mas qual é o problema com esse sermão? É que não foi esse o sentido com o qual Jesus o contou originalmente. Se você ler a parábola do bom samaritano em contexto, ela é a resposta que Jesus deu a uma pergunta que um mestre da lei fez. Primeiro, o mestre da lei perguntou quais eram os maiores mandamentos. Jesus disse: ama a Deus e ama o teu próximo. O homem ficou meio que não gostou da resposta de Jesus e perguntou até com uma desculpa: mas quem é o meu próximo? E Jesus então contou essa parábola com o objetivo de mostrar que o meu próximo é quem precisa de mim, ainda que ele seja um judeu e eu seja um samaritano, que na época não se falavam. Então, essa era a intenção, esse é o sentido da parábola, mostrar quem é o meu próximo. A pregação expositiva, ela procura exatamente entender qual o significado original do texto, qual foi a intenção do autor quando escreveu. E é dali que ele parte, em vez de já fazer uma alegoria e criar toda uma história, ainda que toda certinha, em cima do texto. Qual o problema com esse tipo de pregação alegórica? É que ele está passando uma mensagem para o povo. E que mensagem está passando? A mensagem é a seguinte: você pode ler a Bíblia o tanto que você quiser, mas quem sabe mesmo o significado é o pastor. Porque você poderia ler aquela história a sua vida toda e nunca iria imaginar que está contando a história da redenção, a menos que Orígenes tivesse feito isso. Então é uma ideia errada que está passando, né? De que somente quem tem acesso ao significado último da Bíblia são os estudiosos, os pastores iluminados, que aí quando eles saem lá na porta para cumprimentar o povo, né, as ovelhas embevecidas e maravilhadas cumprimentam dizendo: pastor, eu li a parábola do samaritano durante 30 anos da minha vida, eu nunca vi isso. A resposta é: nunca viu porque não está no texto mesmo, né? Isso aí o pastor que meteu no texto, não está lá. Então o sermão expositivo, ele procura derivar todo o seu conteúdo do texto e descobrir o seu significado previamente, divinamente pretendido, e também verificar qual o impacto que ele teve, o texto teve nos seus primeiros leitores. Como é que os primeiros leitores da carta aos Romanos receberam aquilo que Paulo escreveu? E por último, então, ver qual a aplicação daquela passagem para os nossos dias, de que maneira aquela passagem nos fala a partir daquele sentido original que nos foi dado. Essa é a definição do Ray Stedman. A segunda definição que eu queria trazer aqui é de
Donald Carson, o D.A. Carson, que também é muito conhecido por ser um pregador expositivo, ele define pregação expositiva como sendo, primeiro, pregar um assunto que emerge diretamente, comprovadamente, a partir de uma passagem da Bíblia, tem que ser ancorado no texto. Segundo, ele faz aqui uma ressalva de que não é simplesmente fazer um comentário sobre o texto, porque a pregação expositiva, ela requer explicação e aplicação do sentido no coração e na consciência das pessoas. E ele acha que o tamanho do texto pode ser variável, pode ser um verso, pode ser um parágrafo, um capítulo, mas qualquer que seja o tamanho da perícope ou da passagem que vai ser exposta, sempre o método é o mesmo: descobrir qual o sentido original, como ele foi recebido pelos primeiros que ouviram, entender no seu contexto e fazer uma aplicação do seu significado original para a vida das pessoas, que é a parte que nós chamamos mais de homilética, não é? A primeira parte é exegese, tentar entender o texto no original, o que é que significava, e em seguida a homilética, que é a arte de fazer a aplicação desse significado na vida dos ouvintes. Eu te dar um outro exemplo aqui, que talvez fique mais claro. Eu sei que os outros colegas, eu estou estragando talvez, outros colegas vão falar a respeito de pregação expositiva, eu anotei aqui, mas eu tenho que falar. Então vamos lá, 1 Coríntios 13, abra aí comigo. Eu quero dar um exemplo, talvez, exemplos, né, eles funcionam muito bem, quando a gente não consegue explicar direito. Todo mundo conhece a passagem de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Não é isso? O apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor nada seria, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, se não tiver amor, nada disso me aproveita, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. O amor é paciente, benigno, não se conduz inconvenientemente, etc. O amor jamais acaba, havendo línguas cessarão, havendo profecias, elas vão acabar, porque em parte vemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é o perfeito, então o que é em parte cessará, mas agora permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos é o amor. Todo mundo conhece essa passagem. Quem é que nunca ouviu essa passagem sendo pregada num casamento, por exemplo? É o texto predileto dos pregadores para casamento, não é? Falar sobre amor. Festa de noivado é o predileto, ou então 30 anos de casamento, bodas de prata, de ouro, de mármore, não sei mais o que, é o texto predileto. E aí você ouve, né? Os pregadores pegam essa passagem, leem a passagem e dizem: eu quero dizer 3 coisas a respeito do amor, para os casais que estão aqui. Primeiro, vocês têm que conservar o amor. Segundo, o amor tem que ser cultivado para que possa florescer. E terceiro, vocês têm que pedir a Deus que derrame esse amor no seu coração. Amém? Essa é a palavra de Deus, tal, fechou. Tá. Isso não é um sermão expositivo, tá certo? Não é. A pessoa não disse nada errado, mas ele não expôs o texto. Se ele fosse expor o texto, a primeira coisa que ele ia descobrir é que esse sermão não tem nada a ver com casamento, essa passagem tem nada a ver com amor entre marido e mulher. Nada. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava dando um caminho mais excelente para uma igreja dividida e que estava buscando dons espirituais como o caminho da espiritualidade e santidade. E Paulo diz: eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. O capítulo 13 está espremido entre o capítulo 12, onde Paulo faz uma exposição dos dons espirituais, e o capítulo 14, onde ele faz uma comparação entre línguas e profecia. Nada mais longe da cabeça do apóstolo Paulo, quando escreveu o capítulo 13, do que casamento ou relacionamento conjugal. Então, o sermão expositivo, eu já recomendo que você jogue fora seu sermão em 1 Coríntios 13, né? Se você pregou assim, e agora quando você for pregar, você prega da forma correta, né? Por favor. Então, a primeira coisa que um pregador expositivo faria era exatamente entender qual a intenção original, qual era o propósito de Paulo quando ele escreveu 1 Coríntios 13, antes de supor, por causa da palavra amor, não é? Que ele está falando sobre casamento, noivado, namoro ou coisas dessa natureza. E depois o pregador veria que o sermão, o texto, a passagem de Paulo tem 3 partes claramente perceptíveis, onde na primeira Paulo faz uma comparação entre os dons espirituais e o amor, dizendo que o amor é superior aos dons espirituais.
Numa segunda parte, Paulo define o que é amor, para que não haja dúvida. O amor é isso, é isso, é isso. O amor não faz isso, não faz aquilo e faz aquilo outro. E por fim, Paulo estabelece que o amor, ele vai durar eternamente, enquanto que os dons espirituais, a fé e a esperança passarão. Aqui estão as 3 divisões, que são baseadas naturalmente no texto. E o pregador expositivo, então, ele procura exatamente isso, né? A sequência lógica do pensamento do autor. O que é que o autor está fazendo aqui nessa passagem? E então ele, depois de ter entendido, ele vai trazer uma aplicação para a igreja a partir disso aqui, que o amor é superior aos dons, que o amor é atitude, né? Amor é atitude, e que o amor permanece para todo sempre, comparado com as outras virtudes. Muito bem, isso aqui foi uma tentativa de dizer para vocês o que seria pregação expositiva. Deixe-me, em segundo lugar, agora, trazer alguns pressupostos da pregação expositiva. Para que a gente pregue desse jeito, você como pregador, você pastor, você precisa pressupor algumas coisas. Primeiro, a inspiração da Bíblia. Se a Bíblia é inspirada por Deus e é a palavra de Deus, a sua tarefa é ensinar essa palavra ao povo. Portanto, a pregação expositiva parte do pressuposto de que esse livro aqui é a revelação inspirada de Deus e que, portanto, em segundo lugar, ela é infalível e inerrante. E que ao expor essa palavra, ao ensinar essa palavra, eu estou trazendo a própria palavra de Deus ao povo. Não é à toa que vários documentos confessionais das igrejas reformadas ensinam que quando o pregador está expondo fielmente a Escritura, é como se Cristo estivesse falando através dele. É como se Cristo estivesse falando através dele, quando ele está expondo fielmente o conteúdo das Sagradas Escrituras. Para que, se você não crê que a Bíblia é inerrante e a infalível palavra inspirada de Deus, então você vai tratá-la de maneira desdenhosa ou irrelevante. Você vai preferir os seus pensamentos, você vai preferir as suas ideias ou o seu conteúdo ao conteúdo da Bíblia. Mas se você tem essa consciência da inspiração, inerrância e infalibilidade da Escritura, você não ousará, como pregador, fazer outra coisa a não ser expor a palavra de Deus. Porque é através dela que Deus converte, que Deus chama os eleitos, que Deus ilumina, que Deus santifica o seu povo e que Deus demonstra a sua glória. E é através dela que Cristo governa a igreja, disciplinando no coração, consolando, chamando, arrebanhando aqueles que são seus. Tem que partir dessa consciência. Você tem que crer, se você vai pregar expositivamente, você tem que partir da consciência da coesão interna da Bíblia, que embora ela tenha sido escrita por autores diferentes, em épocas diferentes, em línguas diferentes, em culturas diferentes, ao longo de um período de aproximadamente 1000 e poucos anos, então entretanto, ela tem um único autor por detrás, que é o Deus que pelo Espírito Santo a inspirou. E portanto a sua mensagem é coerente. Ela foi revelada gradativamente no correr dos séculos, mas ela é uma única mensagem. Nenhuma parte da Bíblia se contradiz com outra. Na verdade, nós usamos partes da Bíblia para explicar outras partes da Bíblia melhor, porque em algum lugar algumas passagens são mais obscuras e outras são mais claras. O pregador expositivo, ele tem que partir dessa convicção da coerência interna da palavra de Deus, para que ele possa aplicá-la, para que ele possa expô-la corretamente. Ele tem que crer na autoridade da Bíblia, de que é Deus que está falando quando ele está expondo a palavra, e que portanto essa palavra, porque é autoritativa e vem de Deus, ela é relevante para nós hoje. Há tantas vantagens em se pregar expositivamente, e de todas a maior é que fica claro onde está a autoridade do pregador. Não nele, não no ofício dele, não nos graus que porventura ele tenha obtido no mundo acadêmico, mas no fato de que ele está ensinando a própria e verdadeira palavra de Deus. E é por isso então que a Bíblia manda que os crentes se sujeitem
aos seus líderes, porque a Bíblia pressupõe que esses líderes estão ensinando a palavra de Deus. Não é se sujeitar e obedecer porque eles são líderes, mas porque eles pregam a palavra, eles ensinam a palavra de Deus. É claro, quando eles deixam de fazer isso, eles têm que ser resistidos, eles têm que ser repreendidos, eles têm que ser advertidos, porque eles foram chamados para ensinar a palavra de Deus e não outra coisa qualquer. Meu terceiro ponto aqui nessa palestra é sobre o atual reavivamento da pregação expositiva. Como eu disse a vocês, na década de 80, a pregação expositiva passava longe. Alguém tinha que saber ler inglês, como era o meu caso, para poder ter acesso à literatura do tipo publicada por Ray Stedman, John Stott, naquela época que também não tinha muita tradução, Martin Lloyd-Jones, que era desconhecido há 30 anos atrás aqui no Brasil, mas quem tinha acesso ao inglês conhecia esses pregadores e a obra que eles faziam na área de homilética e de pregação. Mas a boa notícia é que há um avivamento no Brasil em torno da pregação expositiva. Eu tenho o privilégio de servir como presidente da Junta de Educação Teológica dos Seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós supervisionamos o que acontece nos seminários da nossa igreja. E ficamos sempre muito gratos a Deus quando, inquirindo a respeito da cadeira de homilética, né, ou da cadeira que trata da disciplina que trata da arte de elaborar e entregar sermões, nós podemos dizer que na sua grande maioria temos professores que estão comprometidos com o método de pregação expositiva. Isso nos alegra e coincide com o crescimento do interesse geral em todas as denominações pela pregação expositiva, que coincide com o crescimento do interesse geral no Brasil pela teologia reformada. Uma coisa está muito ligada à outra. Os reformadores eram expositores bíblicos, os famosos comentários de Calvino nada mais são do que as pregações expositivas que ele fazia na Catedral de São Pedro, onde ele pastoreava lá em Genebra, e também muita coisa de Lutero e demais reformadores, tudo partia das exposições bíblicas que eles faziam. Hoje, graças ao Ministério de Expositores Bíblicos, nós vemos o interesse cada vez maior de pessoas pela teologia reformada. Eu sempre tenho dito às pessoas, hoje a gente percebe um interesse muito grande pela teologia reformada da parte de irmãos que procedem de outras tradições, particularmente os irmãos pentecostais e neopentecostais. E na minha percepção, o que atrai esses irmãos primeiro não é a teologia reformada, mas é a pregação expositiva. Porque lá nas suas igrejas, pelo menos eles aprendem que a Bíblia é a palavra de Deus. E então, se a Bíblia é a palavra de Deus, eles ficam procurando alimento sólido. E com o advento das mídias sociais, YouTube, internet e tudo mais, eles acabam descobrindo pregadores que ensinam a Bíblia. E como resultado, eles começam a ouvir aqueles pregadores, e o próximo passo, eles são introduzidos à teologia reformada. Porque esses pregadores expositivos, na sua grande maioria no Brasil, eles são de linha reformada. E o passo seguinte é exatamente isso: começar a pesquisar sobre o que é essa teologia reformada. Um detalhe é que o que atrai, como eu disse, não é a teologia reformada primeiro. Até porque esses expositores, eles não pregam Calvino, eles não ficam citando puritanos, ou não ficam falando dos autores reformados ou qualquer outra coisa. Eles ensinam a Bíblia, e ensinar a Bíblia é ensinar a reforma, são os pontos da teologia reformada. E então essas pessoas logo se interessam pela boa teologia bíblica. Todos os verdadeiros cristãos amam a palavra de Deus, e eles querem que os seus pastores preguem a palavra. A gente ouve reclamação constante: eu fui no sermão hoje, o pastor leu a Bíblia, fechou, saiu contando história, entrou em perna de pinto, saiu em perna de pato, começou em Gênesis, foi parar em Apocalipse, contou a experiência dele, gritou, bradou, tem aquelas frases de efeito e tudo mais, e no fim eu saí sem conteúdo nenhum, não tenho nada, não aprendi nada, não escutei nada que pudesse me abençoar e edificar.
Hoje a gente encontra muitos irmãos com esse dilema. Qual é o problema? Por que eles estão assim? Porque muitos pastores não cumprem o mandamento de 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4. Prega a palavra. Tem que pregar a palavra de Deus. Por quê? Eu vou dar 4 razões rapidamente e vou terminar. Primeiro, nós temos que pregar assim, porque isso é a melhor maneira de obedecer o imperativo que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, prega a palavra. Segundo, porque é dessa forma que se vai promover um crescimento saudável da igreja. Todo pastor quer ver a sua igreja crescer, todo verdadeiro pastor. Mas ele não quer um crescimento de qualquer jeito. É fácil encher igreja, é só a gente promover eventos que atraiam a juventude. É fazer um concurso de MDA na igreja, fazer uma boate gospel no anexo, trazer um pastor que gosta de contar piadas e é engraçado para fazer uma semana de conferências, vai enchendo a igreja de gente assim. Mas que tipo de gente vem para igrejas que funcionam à base de eventos e de artifícios que não é a palavra de Deus? Esse tipo de coisa produz consumidores, mas não produz discípulos reais de Cristo Jesus. Para que a igreja cresça de maneira sustentável, é preciso que a palavra de Deus seja exposta e ensinada regularmente, consistentemente, com longanimidade, toda a doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Se você der uma olhadinha no livro de Atos, você vai perceber que Lucas tem 9 relatórios breves do crescimento da igreja. E crescia a igreja, e aumentou o número desses homens para tanto, e os que creram foram 5.000. E assim, Lucas, em todo o relato do livro de Atos, em 9 lugares estratégicos, ele dá um breve relatório do crescimento da igreja. O que é interessante, se você depois quiser checar, é que em 3 desses relatórios, ele, em vez de dizer que a igreja crescia, ele diz, e crescia a palavra de Deus. Anote aí, para você ver depois, 6, 7, 12, 24 e 19, 20. Dos 9 relatos, 3 são vazados desta forma. Em vez de dizer, crescia o número dos discípulos, crescia o número dos convertidos, Lucas diz, e crescia a palavra de Deus. Por que ele diz isso? Porque o crescimento numérico da igreja em Atos era resultado da pregação da palavra feita pelos apóstolos e seus companheiros. E assim a igreja crescia na proporção em que a palavra de Deus era ensinada e pregada. Então essa é a segunda razão pela qual nós devemos pregar expositivamente. A terceira é que a exposição bíblica, como eu disse, ela deixa claro de onde vem a autoridade do pregador. A autoridade da pregação é a palavra e não o pregador. E a palavra sempre é maior do que o pregador, assim como a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. Enquanto nós não aprendermos isso, nós não perceberemos a importância da palavra e procuraremos autoridade em outro lugar. Quarta razão, não existe um outro método mais adequado para ensinar a Bíblia ao povo. Quando você prega expositivamente, você está ensinando ao povo em mais do que uma maneira. Você está ensinando porque você está expondo o sentido daquela passagem para o povo. Mas você também está ensinando ao povo que a mensagem da Bíblia é aquela, que o significado do texto bíblico é aquele significado natural, simples e óbvio, que salta aos olhos de quem lê. Não é nenhum significado oculto e velado por detrás das palavras, que somente pela alegoria você pode chegar a conhecer. Você está ensinando ao povo a importância de ler a Bíblia em contexto e de prestar atenção aonde o texto está sendo inserido. 3 regras importantes na interpretação bíblica. Primeira, contexto. Segunda, contexto. Terceira, contexto. Senão a gente vai ser como aquele pregador que numa reunião, que no encontro da SAF, que é o encontro das mulheres presbiterianas, foi chamado para pregar, e ele então pregou naquela passagem lá do profeta Isaías, um ao outro ajudou, e a seu companheiro disse, esforça-te. Então,
prega um sermão de encorajamento para as mulheres, para se ajudarem mutuamente, se esforçarem na obra de Deus. Só que se for dar uma olhadinha no contexto, aquilo é um idólatra dizendo para o outro: vamos cortar uma árvore, vamos serrar um pé de pau, vamos fazer um ídolo e vamos adorá-lo. E um ao outro ajudou a cortar o pau, né? E ao seu companheiro disse: esforça-te. Não olhou, você já pregou nisso, né, pastor? Eu sei que você já pregou. Taca fora esse também, pode jogar fora esse também, tá bom? Contexto. Então a pregação expositiva ensina o seu povo a ler a Bíblia e faz com que o seu povo jogue fora aquelas caixinhas de promessas. Sabe o que é aquelas caixinhas de promessas? Caixinha de plástico, cheia de versículo, que de manhã o crente abre, né, e puxa um versículo, né, e lê. Uma outra ajudou e o companheiro disse: esforce. Ah, Senhor, obrigado, né? E crente acostumado com caixinha de promessa. Não, a Bíblia ela foi dada como um todo. Há uma história, há um contexto, há o desenrolar lógico da história. E quando você prega expositivamente, verso por verso, capítulo por capítulo, livro por livro, você está passando a mensagem para o seu povo. Você está ensinando o seu povo a ler a Bíblia, está ensinando o seu povo a interpretar a Bíblia, está ensinando ao seu povo de que maneira eles podem apreender o significado originalmente pretendido pelo autor humano e, portanto, pelo Espírito Santo que o inspirou. Eu encerro aqui com uma palavra primeiro aos colegas pastores. Pregar expositivamente não é fácil, dá muito trabalho. Talvez seja por isso que muita gente prefere um sermão tópico, né? Ou outro tipo de sermão. Mas pregar expositivamente dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Ele traz o seu resultado, ele traz as suas consequências. Eu queria encorajar então aos colegas aqui procurassem, dentro das habilidades e capacidades que Deus lhes deu e dos recursos que estão ao seu alcance, aprimorar a maneira como nós ensinamos a palavra de Deus ao povo, para que nós possamos cumprir com fidelidade a exortação: prega a palavra. E segundo, uma palavra aqui para os membros das igrejas: encoraje seu pastor. Não precisa criticar o pastor, mas encoraje, dizendo: pastor, olha, não quero deixar o senhor triste, não é? Mas eu sei que o senhor pode mais do que isso, pastor. Eu sei que o senhor pode explicar a palavra de Deus. O senhor fez um curso de teologia num seminário, o senhor se preparou para isso, né? Eu sei que o senhor pode. Pastor, eu queria saber o sentido da Bíblia. Eu venho para a igreja para ouvir o que Deus tem para me dizer, pastor. Eu quero entender a Bíblia. Me ajude nisso, pastor. Me ajude nisso. Então encoraje o seu pastor a que ele seja um expositor bíblico. E eu tenho certeza que ele, se ele for um homem de Deus humilde, ele vai acatar a súplica das suas ovelhas por alimento mais sólido, e ele vai procurar se esmerar nisso. Que Deus nos ajude, irmãos, para que sejamos fiéis não somente em pregar essa palavra, mas também em ouvi-la e acatá-la com humildade em nossos corações. Oremos. Te louvamos, ó Deus, porque nos deste a tua palavra. Te louvamos porque através da história o Senhor tem levantado homens capazes para expor a palavra. E nós pedimos que na nossa época e na nossa geração o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis, que ensinemos a tua palavra, sejamos instrumentos teus, arautos, proclamando em alta voz, com fidelidade, aquilo que o Senhor inspirou. Pedimos que abençoe as nossas igrejas, os nossos pastores, os nossos seminários. Oramos também pelos irmãos de outras denominações que se fazem representar aqui nessa noite. Te damos graças pelo avivamento que está acontecendo, do interesse por esse tipo de pregação e pela boa teologia bíblica. Leva avante a tua obra, Senhor, que ela continue para a glória do teu nome e a alegria do teu povo. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.